Vamos lá, turma. Parte 2 aqui do vídeo Mercado de Investimentos não é uma aposta. Essa parte aqui visa responder aquele primeiro vídeo que eu mesmo gravei aqui, onde eu respondo a um questionamento não, a um comentário onde um dos investidores ele fala que o mercado é uma aposta e não dá para saber para onde vai o mercado. E eu discordo bastante disso e vou mostrar para vocês, na verdade até provar para vocês que não é assim quando a gente fala de fundos imobiliários. Veja só, a postagem central era referente ao IRDM, onde aquele investidor, na parte 1 desse vídeo, eu mostrei que ele estava com um preço médio muito alto, e por isso ele dizia que não tinha como saber a situação do fundo e automaticamente ele acabou ficando no fundo. E com isso ele chama de aposta. Mas vamos lá, dá só uma olhada. Eu já tive o IRDM em carteira, até gravei um vídeo aqui mais aprofundado falando do IRDM, do RBVA, comparando os dois. E me desfiz do IRDM em 22. E por que eu me desfiz do IRDM em 22? Aqui não dá para explicar com profundidade, mas eu vou resumir o contexto, uma das partes que me fez sair do fundo e provando que isso aqui não é uma aposta. Veja, nessa primeira imagem, que talvez está pequeno aqui para vocês verem, mas basta baixar o relatório do IRDM lá de 2020, tá? E vocês vão ver que o IRDM ele tinha na carteira de FIs que o IRDM investia em torno de 260 milhões investidos. Ele tinha lá HCTR, TORD, XPPR e outros fundos duvidosos, né? O RPR, inclusive, todos eles com preço médio muito acima. A gente vai direto aqui para 2022, que é quando eu saí do fundo, lá para junho, e pega o relatório, a gente vê que o IRDM ele tem agora 790 milhões, quase 800 milhões investidos. O fundo sai de 800 milhões de PL e vai para quase não, ele passa dos 3 bi de PL, chegando próximo a isso. Então ele tinha 2,2 em CRIs e 790, quase 800 milhões em fundos imobiliários. O que eu notei? Que o fundo ele aumentou o volume investido em fundos imobiliários. Percentualmente falando, ele diminui a exposição porque ele investe, cresce bastante o PL do fundo. Então ele investe menos percentualmente em fundos imobiliários, mas em questão de dinheiro ele investe mais. E isso me fez ficar de fora do fundo. Eu olhei para aquilo, a cotação caindo, não por causa disso, mas por outras questões do mercado, e ali me chamou a atenção. Eu olhei para as negociações do fundo de 2020, olhei para as negociações de agora, os preços médios, eles subiram, porque obviamente o gestor girou a carteira ali de FIs que ele tinha em carteira, o gestor do IRDM, e subiu em alguns fundos os preços médios. E a partir dali eu disse, não é por isso que eu investi no IRDM. E aí eu caí fora do IRDM. Então assim, não é uma aposta, estava se desenhando a situação do IRDM para frente. E por quê? Porque os fundos que ele investia ali, falando de DEVA, HCTR, TORD, VLSH, XPPR, eles estavam encaminhando ali para situações mais complicadas. E automaticamente eu saí do IRDM. Então tá aí. Investir em fundo imobiliário não é aposta, exige estudo.